Boa noite. Ao aderirmos à campanha do Setembro Amarelo, estamos chamando a atenção à importância da saúde mental da população. O suicídio é um tabu em nossa sociedade. Vamos conversar? A velocidade do ritmo de vida, a cultura do consumismo, a deterioração das relações ou ainda a falta de crença são os responsáveis pelo mal gerado no nosso eu. Ao meditar sobre a morte, medita-se também sobre a liberdade. Talvez uma pessoa, ao escolher o suicídio como uma saída à vida, estará escolhendo uma fuga da sua realidade e de um enfrentamento do futuro. Como bem expresso por Santo Agostinho, o suicídio é o fracasso da coragem, é um escapismo existencial. O suicídio não é bem visto na filosofia, apesar de termos conhecimento que grandes filósofos recorreram a esta prática. O ato é tão primitivo que já era conhecido antes de Cristo. Porém, o termo, criado no século XVII por René Desfontaines, surgiu a palavra suicídio como ato individual de pôr fim à própria vida. Antes do século XVII, a taxa de analfabetismo era tão grande e não existiam registros e grandes relatos documentados sobre a dor física e a dor espiritual experimentados pelo paciente e familiares acometidos pela depressão, a maior causa de suicídio naquela época. Mas o pouco que se sabe não difere muito da época atual em relação às causas e condições psicológicas e, com isso, entendemos o suicídio como o ato final de uma pessoa que, ao escolher fugir da vida, o faz por estar sofrendo uma dor total e intensa. Nesta primeira semana, nossa convidada será Josene Carvalho, psicóloga, mestra e doutoranda em psicologia cognitiva. Vamos conversar? Oi, pessoal, boa noite. Continuando aqui a nosso enfoque sobre um tema tão polêmico, tão doído e tão, vamos dizer, necessário, cujo conhecimento, por nossa parte médica, é tão necessário. Nós vamos continuar com essa conversa com a doutora Josene aqui, lembrando que também está aqui conosco a doutora Sônia, que é nossa companheira do Boa Noite Árvore, de vez em quando, pelo menos durante os dias comuns de semana. E eu quero lembrar, então, aqui para todos, o que é que a gente levantou como causas mais importantes do suicídio. Então, viria primeiro as doenças psiquiátricas ou psíquicas, a profunda depressão, o ambiente caótico, nos jovens, aquela pressão nos estudos e em relacionamentos frustrados, nos idosos, a sensação de invalidez e de abandono, em seguida, preocupação financeira e também as doenças graves e degenerativas. Então, doutora Josene, o que é que você acha? Quais são os fatores que, na sua opinião, contribuem realmente para o suicídio entre médicos? Então, boa noite. Acho que para a gente pensar, refletir um pouco sobre essa questão, para chegar talvez a algo próximo de uma conclusão para essa questão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Teresa já trouxe algumas reflexões filosóficas e eu acho que quando a gente pensa no contexto médico, a gente precisa pensar de uma forma
né, da forma como nós somos construídos, sócio, histórico e cultural. Então, o contexto atual hoje de aumento de número de médicos com depressão e consequentes aumento de número de suicídio, ele fala da história médica também, né? Não é um fato isolado. Então, a medicina foi uma profissão, foi uma das primeiras que foi instituída na atividade, e por muito tempo foi uma profissão que quem buscava a medicina buscava como um dos principais objetivos a obtenção, né, de recursos financeiros favoráveis e status social, né, principalmente pela a relação de biopoder que se estabelecia, e eu acho que até hoje ainda é muito presente, né, na relação médico-paciente. Então, por muito tempo, o médico ele tinha ambientes em que ele tinha situação em que ele podia escolher sua rotina de trabalho, né, conseguia adequar, de um modo geral, a rotina de trabalho às suas necessidades pessoais, sua personalidade, né, conseguia ter momentos de lazer e ter recurso financeiro, né, um retorno financeiro, aliás, satisfatório, na maioria das vezes. Quando a gente olha hoje para a realidade, o contexto, o cenário atual, ele nos mostra que essa realidade está muito diferente. Então, apesar de ainda culturalmente a gente ter a medicina como uma profissão que tem um status social, né? Na nossa cultura ser médico tem um poder, né? Não no sentido estrito da palavra, mas a forma como o médico é reconhecido na nossa sociedade. Apesar disso, o cenário, os sistemas de saúde, de um modo geral, não tem propiciado aquilo que inicialmente se buscava, né? Então, os médicos, os estudantes terminam o curso de graduação com o diploma na mão, um jaleco, muitas vezes um carimbo, e é jogado em sistemas de saúde, muitas vezes precário, quando a gente fala em boa parte, né, do sistema de saúde, do sistema público de saúde, né, é jogado em cenários precários, de materiais escassos, de sobrecarga de trabalho muito grande e de um retorno financeiro que muitas vezes não é favorável. Então, diante disso, ele precisa abrir mão dos seus horários de lazer, né, do seu convívio social e, né, muito facilmente ele vai ter diversos cenários de trabalho ao longo do dia, né, muitas vezes vai abrir mão dos seus fins de semana, dos seus momentos de lazer, para poder conseguir aquilo que foi almejado inicialmente quando ele escolheu a profissão, né? Claro que existem questões individuais, a gente não pode generalizar, mas de um modo geral o cenário tem sido muito parecido com esse. Quando a gente vai para os serviços privados, a gente talvez não tenha uma escassez de recurso material, mas a gente tem hoje sistemas que também não favorecem muito o bem-estar e a saúde mental dos médicos. Então, é muito comum que a instituição requeira dos seus profissionais de saúde qualidade no atendimento, mas que requeram muito mais produtividade. Por outro lado, vai ter o paciente que vai querer atenção, vínculo com o seu médico, ele vai querer construir um vínculo e, além do vínculo, ele vai querer qualidade no seu atendimento. E aí esse médico que vem sobrecarregado, né, diante de todo esse contexto, além da frustração de algo que muitas vezes ele almejava e não encontra nesse cenário, acaba se frustrando, se sobrecarregando, adoecendo, e aí muito facilmente ele vai querer ou vai deixar de fazer coisas que fariam bem para a saúde dele. Então é muito comum, inclusive, que os médicos não consigam fazer aquilo que eles indicam para os seus pacientes, e acho que o principal deles é cuidar da sua saúde mental, né? Porque aí vai vir fadiga, síndrome de burnout e várias outras questões relacionadas à sobrecarga, a estresse, enfim, a falta de cuidado, não só com sua saúde física, mas com sua saúde mental. E aí vai vir isolamento, depressão e todos os sentimentos relacionados que podem, inclusive, desencadear a falta de sentido para a vida e desencadear pensamentos suicidas e até a execução mesmo.